Olá! E bem-vindos. Hoje vamos mergulhar a fundo numa autêntica obra-prima do século XIX português, a Harpa do Crente, de Alexandre Herculano. Mas olhem que isto não é uma simples coleção de poemas. Nada disso. É uma viagem. Uma viagem ao coração de um crente a lutar com um mundo que, para ele, perdeu completamente o rumo. Um mundo de fé abalada, de desespero iminente. E logo aqui, desde o início, Herculano dá o tom. Esta frase não é só um verso, é um verdadeiro grito de guerra. Perante uma sociedade que ele considera submissa, cínica, o poeta recusa-se a render. Ele não aceita o silêncio. Pelo contrário, ele ruge. É a declaração de um espírito que não se verga e que define todo o conflito apaixonado da obra. A luta de Herculano não é apenas espiritual, é também geracional. Ele sente-se um completo estranho no seu próprio tempo, quase como uma alma antiga a assistir à decadência moral e espiritual da sua era. E aqui Herculano não poupa nas palavras. Ele detalha as suas queixas e pinta um retrato bastante negro de uma sociedade em colapso. Ele vê um povo que goza com a fé dos seus avós, que insulta os símbolos sagrados e, pior ainda, que se submete à tirania sem um queixume. Para ele, este desprezo pela pátria e pela liberdade não são falhas pequenas, são sintomas de uma podridão espiritual muito profunda. E no meio de todo este conformismo, a sua fé torna-se um ato radical. Esta crença, que para nós hoje pode parecer óbvia, no contexto de Herculano, era uma afirmação de uma força tremenda. Acreditar num Deus que garante a liberdade humana? Bem, isso era opor-se diretamente aos tiranos e, ao mesmo tempo, à apatia do povo. A fé dele não é uma fuga de todo, é uma arma. E esta alienação que ele sente a nível pessoal expande-se para uma dor coletiva. A angústia do poeta já não é só por si, é pela sua nação, que ele vê desmoronar-se à sua frente. E é este o contraste que o atormenta. De um lado, a memória de um Portugal vibrante, virtuoso, e do outro, a visão desoladora de uma nação a dissolver-se. A beleza do passado só serve para tornar o presente ainda mais amargo. O mais doloroso para o poeta, talvez, seja a sensação de que a nação nem sequer tem consciência do seu próprio fim. O povo, anestesiado pela miséria, pela apatia, dorme enquanto a casa arde. Ele não vê luta, não vê resistência, vê apenas um sono profundo em direção à destruição. Esta pergunta, tirada diretamente do poema, resume na perfeição esta sensação de perda. Se a pátria que ele amava já não existe no presente, onde é que a pode encontrar? É a pergunta de um exilado no seu próprio país, um sentimento de deslocamento que se sente por toda a obra. Então, perante a ruína do mundo dos homens, o poeta procura consolo no divino. Só que a sua busca não o leva a uma paz tranquila, leva-o a um encontro místico e, francamente, aterrador com o poder absoluto de Deus. Nisto, Herculano é um mestre da atmosfera. Ele consegue transportar-nos para dentro de uma igreja gótica, escura, vazia. O único som é o do vento a assobiar pelas colunas. Conseguimos sentir o frio, o silêncio, a solidão de um homem que procura uma ligação com o sagrado num lugar que parece abandonado. Neste silêncio quase opressivo, a questão fica a pairar no ar. Onde está Deus? Este sentimento de abandono espiritual cria uma tensão enorme e prepara-nos para o que está prestes já a acontecer. E de repente, o silêncio é quebrado da forma mais dramática que se possa imaginar. A visão começa. Os mortos, sepultados debaixo da igreja, levantam-se dos túmulos. E não é uma imagem pacífica, é pesada, quase grotesca. Um prenúncio do juízo final que se avizinha. A visão apocalíptica desenrola-se com uma ordem terrível, implacável. Deus não aparece como uma figura de conforto, mas sim como o juiz supremo. A espada do anjo corta o ar e separa a humanidade, sem apelo, sem hesitação. É uma demonstração de poder divino absoluto, perante o qual o poeta é apenas uma testemunha, a tremer, impotente. E aqui temos o clímax, arrepiante. A voz divina pronuncia a sentença final. Não há debate, não há misericórdia de última hora. Há apenas uma separação eterna entre os que são salvos e os que são condenados. É a justiça divina na sua forma mais pura e mais assustadora. Depois de confrontar a decadência do mundo e o poder de Deus, a obra vira-se para dentro, para a batalha mais pessoal de todas, a luta do poeta contra a doença e a morte iminente. O conflito aqui é profundamente trágico. Um jovem poeta, no auge da sua paixão, do seu talento, sente a morte a consumi-lo por dentro. O hálito impuro da tuberculose que o atormentou é uma presença constante que ameaça apagar a sua chama antes que ela possa realmente brilhar.
Perante este sofrimento, a sua fé é posta à prova de fogo. Ele fala diretamente com Deus, não com submissão, mas com a angústia de quem se sente vítima de uma injustiça. A dor é tão intensa que o leva a questionar a justiça do próprio Criador. A metáfora do cálice de agonia só aprofunda este sentimento de um destino cruel que ele não merecia. Ele sente que lhe foi dado um copo de sofrimento para beber até ao fim. E a sua alma não se resigna em silêncio. Ela grita, a tentar desesperadamente perceber porquê. E quando o desespero atinge o seu ponto máximo, acontece a viragem. Há uma intervenção divina, a voz de um anjo que lhe responde. O anjo repreende a sua revolta, sim, mas também lhe oferece uma nova perspectiva. Diz-lhe que a morte não é um castigo, mas uma libertação do exílio que é o mundo, uma passagem para a eternidade. Chegamos então à resolução de todos estes conflitos. Como é que, depois de tanta dor, tanta dúvida e tanto desespero, Herculano encontra finalmente um caminho para a redenção? A chave está mesmo no título da obra. A harpa do crente é a sua poesia, a sua arte. Num mundo cheio de dissonância, a harpa é o instrumento com que ele consegue criar beleza e ordem. E assim, o próprio ato de criar transforma-se no seu derradeiro ato de fé. E aqui vemos a sua resolução final. Ele já não vai usar a sua harpa para expressar raiva ou desespero. Pelo contrário, vai transformar a sua dor em louvor. A sua arte passa a ser uma ofrenda, derramada contente aos pés de Deus, aceitando o seu destino e encontrando paz nessa aceitação. E no final, o que fica desta análise é uma compreensão muito mais profunda do que é a fé. Herculano mostra-nos que a verdadeira crença não é a ausência de dúvida, mas a capacidade de a atravessar. A fé dele é forjada no fogo do sofrimento, e é precisamente por isso que é tão poderosa e continua a ressoar connosco. E terminamos com um pensamento para reflexão. A jornada de Herculano, embora seja do século XIX, levanta uma questão que não tem tempo. Quando as certezas do mundo parecem desmoronar-se, será que o ato de criar, de procurar harmonia e significado no meio do caos, se torna a forma mais pura e resistente de acreditar? Fica a pergunta no ar.